A paz do Senhor, amém? Hoje eu vou estar passando para vocês algo que o Espírito Santo tem ministrado essa semana para mim. Fica em Marcos capítulo 5, do versículo 24 adiante. Só que antes eu vou estar lendo Levítico capítulo 15, versículo 19. Para quem não sabe, Levítico é o terceiro livro que Moisés escreveu. Ele escreveu 5 e Levítico é o terceiro. Amém? O título de Levítico capítulo 15 já diz imundícias do homem e da mulher. Aí eu vou estar lendo só o versículo 9, que diz assim: mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E o versículo 25 diz: também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Amém? Agora nós vamos lá para o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 25, a partir do versículo 24 até o versículo 34. São 10 versículos. Eu vou tentar ler o mais rápido possível, que diz assim: e foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ou seja, essa mulher, ela tinha um problema de saúde que ela sangrava há 12 anos. Era como se ela tivesse com o seu fluxo menstrual há 12 anos. Ela já tinha gastado tudo que ela tinha com o médico, mas não curava. Todos os remédios só pioravam. Continuando a leitura. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo que lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amém. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? Aleluias. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e se cura, que já está curada desse mal. Aleluias, glórias a Deus. Gente, a Bíblia, ela nos ensina muito. Como nós lemos em Levítico, capítulo 15, versículo 19... a mulher, quando ela estava no seu período menstrual, ela era considerada imunda. Ela não era considerada suja, ela era considerada imunda. E essa mulher, ela sangrava 12 anos. 12 anos. Ela vivia, aí vocês se põem, eu me coloquei no lugar dessa mulher, sabe? Ela vivia 12 anos sozinha. Todo recurso que ela tinha, ou seja, ela tinha algum recurso, era uma mulher de alguma posse, perdeu tudo com tratamentos que não adiantou. Ela vivia excluída pela sociedade, ela vivia sozinha no seu canto, ninguém podia tocá-la. Ela sangrava há 12 anos. Aí você imagina como que estava a aparência dessa mulher, provavelmente os cabelos ralos, aparência abatida, de cansada, envelhecida.
e ela vivia sozinha, mas ela ouviu falar de Jesus. Então, é muito importante que nós, como os cristãos, sempre falamos de Jesus para alguém. Temos sempre que estar falando de Jesus, porque a fé vem do ouvir. E do momento que ela ouviu falar de Jesus, até então, aquelas pessoas criou uma lenda que o milagre só acontecia quando Jesus tocava as pessoas, mas ela não podia ser tocada. Mas aí, consigo mesmo. Por que consigo mesmo? Porque ela era uma mulher sozinha, excluída da sociedade. Então, com ela mesma, ela pensou: mas e se eu tocar? Aleluias, glórias a Deus, Deus seja louvado. E se eu tocar? Então, gente, o que o Espírito Santo tem ministrado para mim em cima dessa passagem é que muitas vezes nós somos excluídos da sociedade, somos excluídos de grupo de amigos, somos excluídos de grupos de igreja. Por muitas vezes as pessoas acham que nós não somos capazes. Só que a palavra está nos dizendo para não ficarmos no nosso cantinho. A palavra está nos dizendo para não se escondermos no nosso cantinho, para não prostrar no nosso canto, gente. Porque se a gente prosta, Jesus passa e você perde a bênção. Essa mulher foi ousada. Ela pensa com ela mesma: Jesus não pode me tocar, mas e se eu tocar nele? E se? O nome disso é fé, gente. Fé. Fé. Se você reparar na Bíblia, todos os milagres que Jesus fez, a pessoa precisou se mover para o milagre acontecer. Você fica parado no seu canto: ai, eu louvo, mas tem pessoas que louvam mais que eu, então eu vou parar de louvar. Ai, o meu sonho é pregar, mas ninguém abre as portas para mim. Você precisa tirar esse pensamento pequeno da sua cabeça, porque Jesus quer pessoas corajosas do lado dele. Jesus quer pessoas de atitude, pessoas que mudam métodos, pessoa que crê, pessoa que tem fé, que chega e põe para acontecer. Essa mulher, um fio de fé que tinha nela, ela usou com unhas e garras. Ela usou a última esperança dela. Ela usou. Ela não prostrou lá no canto dela. Hoje em dia nós vemos muito na igreja, um pastor ou um líder de algum departamento dá oportunidade, a pessoa fala que não, a pessoa balança o dedinho que não. Meu filho, o culto vai acontecer. Você aceitando ou não a oportunidade, o culto vai acontecer, porque a obra do Senhor não vai parar, porque você está prostrando. Só que cuidado, porque Jesus vai passar e você vai ficar para trás. Aí você imagina essa mulher, a única chance que ela tinha com a passagem de Jesus ali na cidade dela, se ela falasse assim: ah, não, deixa ele passar, porque ele tem que me tocar e eu não posso ser tocada porque eu sou considerada imunda. Não vai adiantar de nada eu ir lá, deixa para a próxima. Não. Ela pensou: mas e se? Essa mulher mudou métodos. Não é que ela mudou métodos, mas ela tirou essa lenda da cabeça das pessoas que o milagre só acontecia se Jesus tocasse. O milagre acontece, gente, é quando você se move. Para você acontecer um milagre na sua vida, você precisa se mover. Porque se você ficar parado, murmurando, arriando, prostrado no seu canto, o seu milagre não vai acontecer. Jesus vai passar e você vai perder o seu milagre. Essa mulher teve ousadia. Ela ousou com a fé para poder alcançar o milagre dela. Você vê lá se eu não me engano, Êxodo, aquele povo lá no deserto, né? Deus mandava o maná todas as manhãs, mas o maná não chegava prontinho, não. Não caía pão na cabeça deles, não. Eles tinham que acordar quase de madrugada, eles tinham que colher aquele maná, eles tinham que pilar, eles tinham que preparar a massa, botar para assar, para depois tornar pão. Então é o que Jesus quer da gente, é que a gente se mova.
é que a gente corra atrás e que nós somos audaciosos, que nós se esforçamos. Não adianta você ficar pelo canto murmurando, porque Jesus vai passar, você vai ficar para trás. Acorda, tenha bom ânimo, tenha audácia. Aqui em Apocalipse, no capítulo... Vou ver aqui rapidinho, Apocalipse no capítulo 20... Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz: mas quando aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Isso daqui, esse tímido aqui que Apocalipse diz, é pessoas que não têm coragem, é pessoas que não se arriscam, é pessoas que deixa a murmuração tomar conta, é pessoas que por pouca coisa se abate. Ai, eu gosto de pregar, mas fulano prega melhor que eu, então deixa. Ai, eu gosto de louvar, mas na minha igreja não tenho oportunidade de louvar, então deixa. Ei, irmão, irmã, muda o seu método. Muda o seu método. Muda o seu método. Tenha fé. Seja corajoso. Seja audacioso, audaciosa na fé. Ei, acorda. Você vai ficar aí pelo canto até quando? Jesus vai passar e você vai perder seu milagre. Seja igual essa mulher do fluxo de sangue, a Bíblia não descreve o nome dela, porque não precisa. Não precisa nem descrever o nome dela. Ela foi uma mulher tão audaciosa, com tanta fé, que não precisa descrever o nome dela. E muitas vezes você está esperando o seu nome no cartaz. Muitas vezes você quer o seu nome na programação. Ah, porque se não tiver a minha foto no cartaz, eu não vou. Se o meu nome não tiver na programação, eu nem vou sair de casa. Acorda. Para com isso. Para de guerras dentro da igreja. Seja audacioso em prol do reino. Em prol da obra. Tenha coragem. Quando o mundo todo dizer que você não é capaz, que você é excluído. Quando o grupo te excluir, achar que a sua voz não é bonita, achar que você não sabe pregar, se apegue com Deus, porque Ele vai abrir portas para você, Ele vai colocar pessoas na sua vida como ponte, para te levar aonde você quer chegar. Mas estude a palavra, leia, medite, faça sua devocional, anota, estuda a palavra, não prosta. Ai, hoje eu não vou nessa semana, eu não vou na igreja, também não vou botar a mão na Bíblia. Você acha que quem vai ser prejudicado? Seu pastor, a sua igreja, Deus, Jesus? Não, vai ser você. Você prosta e o seu milagre passa diante dos seus olhos. Jesus passa diante dos seus olhos e você perde a bênção. Então, vamos prestar atenção nisso. Jesus quer pessoas, audaciosos, pessoas que mudam método, pessoas que faz, pessoas que vai, que leva o ID, que prega, que evangeliza, que corre atrás. Se não dá para você ir de um jeito, vai de outro, mas sempre dentro da obediência, sempre dentro da palavra. Mas tenha fé que Deus vai mudar a história da sua vida. Essa palavra falou muito em meu coração, que eu era uma pessoa eu era uma pessoa muito tímida, muito, e essa palavra mudou muito o meu pensamento e o meu coração, e espero que mude também o seu pensamento e o seu coração, amém? Vamos fazer diferente. Se não dá pra gente entrar pela direita, a gente entra pela esquerda. Se não dá pra gente ir por cima, a gente vai por baixo, mas vamos, não podemos desanimar, senão Jesus passa e a gente fica para trás, amém? Até o próximo vídeo, que essa palavra chegue em quem necessita ouvir essa palavra nessa tarde. A paz do Senhor.